Graça e paz, crianças! Como vocês estão? A tia tá com tanta saudade de vocês. Estão lavando a mão com sabão, usando máscara, estão orando para tudo isso passar logo e a gente voltar para a salinha. Já tá se concretizando, viu? Logo estaremos aqui na salinha de volta. Certo, crianças? A tia vai contar uma história do Antigo Testamento lá no livro de 1 Samuel, certo? Que conta a história de Ana. Quem foi Ana? Ana foi uma mulher que no início ela estava muito triste. Todo mundo aqui já deu aquela vontadezinha de chorar, aquela tristezazinha, né? Só que a gente não pode ficar só com essa tristeza, porque a alegria vem do Senhor, certo, crianças? Então Ana, ela era casada com Eucana. Eucana era casado com Ana e com Penina, certo? Penina já tinha seus filhos e Ana não tinha filhos. Uma vez no ano, eles subiam para uma cidade. A Bíblia fala lá em 1 Samuel que eles iam para uma cidade para fazer seu sacrifício, lá no tabernáculo. Olha o barulhinho. Nosso versículo de memória, certo? Que fica lá em 1 Samuel 1,17. A Bíblia fala assim, que 1 Samuel 1,17 já é na parte de Eli, que ele pergunta a Ana por que ela está chorando. Só que a gente, diminuindo esse versículo para vocês entenderem mais fácil, esse versículo quer dizer assim, que Deus concede o que nosso coração pede. O que a gente pede ao Senhor, Ele acaba nos concedendo. E a Bíblia fala que Ana, quando estava lá, e eles tinham feito aquela longa viagem, ele fez os seus holocaustos. Eucana acabou fazendo seu sacrifício e saiu alimentando as pessoas. Que naquela ida que eles foram, tinha muitas pessoas, muitas famílias. E Ana, cada vez que via aquelas famílias, se entristecia mais. Todo mundo aqui vê, quando o pessoal vai viajar em datas comemorativas de feriado, muitos carros e ônibus com família, certo? Só que naquele tempo não era assim. Naquele tempo eles iam a pé, iam no cavalo, iam em carroças. E Ana, quando viu aquela multidão, cada vez ficava mais triste porque ela via pessoas com família. E ela não tinha dado nenhum filho a ele ainda. Então ela, quando chegou lá, ele foi alimentar todos, porque já tinha feito o sacrifício dele. Ele chegou para Ana e sempre dava a melhor comida para Ana. E Ana se segurou, mas começou a chorar. Aí ele perguntou a Ana, por que tu choras, mulher? Ele quis dizer assim, a comida que ele estava dando a ela, seria melhor do que 10 filhos, porque ele amava muito Ana. Só que Ana queria retribuir esse amor, dando filhos a ele. Então Ana saiu dali e foi orar num templozinho que tinha no tabernáculo. E quando Ana estava orando, ela não orava soltando as palavras, como a gente faz aqui na igreja, declarando fervorosamente. Ana orava em silêncio. Ela estava orando só pelo pensamento, certo? Então Eli, que era um sacerdote, estava lá e observou que só via Ana se balançando. Ana se balançava para um lado, para o outro. E ele foi, encostou nela e disse, ei mulher, o que é isso? Você está bêbada? Porque ela tinha comido, ele achou que ela tinha tomado do vinho. Ela disse que não tinha tomado do vinho. E que ela não estava bêbada, que ela estava orando ao Senhor. Aí ele disse a ela, então o Senhor ouviu a sua oração. Descanse seu coração. Ele ouviu a sua oração. Pode ir embora. Então Ana se sentiu mais leve e saiu dali. Quando Ana saiu dali e olhou para o esposo dela, ela contou para ele que tinha encontrado o sacerdote Eli e que ele havia dito que o Senhor tinha ouvido a oração dela. E eles voltaram para casa. Quando voltaram para casa, com um tempo depois, a Bíblia fala que Ana descobriu que estava grávida, porque na oração ela tinha pedido ao Senhor um filho homem. E ela tinha dito que esse filho homem ela ia sacrificar ao Senhor, que ele ia trabalhar para o Senhor.
E ela realmente engravidou e era um filho um homem, que o nome ela deu a ele de Samuel. Todo mundo tem um amiguinho aqui, inclusive na igreja, né? A gente tem um Samuelzinho, bem alegre, bem fervoroso no Senhor, certo, crianças? A gente tem esse coleguinha Samuel também na igreja. Então Ana foi e colocou o nome dele de Samuel. E a Bíblia fala que um ano depois, ela tinha dito ao esposo dela que ia esperar ele parar de mamar, para ir lá no local agradecer ao Senhor. Que o holocausto nada mais era a forma deles agradecer ao Senhor. Eles sacrificavam alguma coisa. E Ana levou um boi e levou outras coisas para sacrificar lá. Agradecendo ao Senhor a forma que ela tinha ganhado o filho dela. Certo, crianças? É uma linda história. Peça para o seu papai e para sua mamãe ler essa história lá em 1 Samuel para vocês. Tá bem? Olha o barulhinho. Pensou que a tia esqueceu, foi? Olha só o barulhinho. Sim, sim, sim. Nosso versículo de memória, que está lá em 1 Samuel. E fala assim, que Deus concedeu o que pediu, que é 1,17. 1 Samuel 1,17. Que a gente simplifica e fala dessa forma. Um cheiro no coração de cada um de vocês. Continue lendo a palavra, continue orando. Estaremos aqui em breve, crianças. Um beijo.